Olá, vamos fazer uma revisão rápida de algumas coisas da linguagem C? Eu já preparei um programinha para a gente dar uma olhada, coisa bem à toa, e vou introduzir umas coisas novas que você pode fazer dentro de loops, que são o break e o continue. Essas duas figuras existem em praticamente todas as linguagens de programação que tem loops, né? Eles são para o break, o nome já diz, é quebrar um loop, parar o loop naquela hora. E o continue também, o nome é bem sugestivo, né? Quando você dá um continue, o loop tá em qualquer ponto lá, deu um continue, ele volta para a linha do loop para incrementar a variável e testar a condição, se for um for. Se for um enquanto, volta para a linha do enquanto. Eu vou mostrar aqui embaixo. Primeiro, só para mostrar para vocês, aqui ó, a gente sabe fazer loop assim, ó, com o enquanto, né? X recebe 0, enquanto x menor que 5, imprime x mais, imprime x mais, e assim vai. Nós já aprendemos a fazer loop com do while, que é, você faz aqui, ó, esse aqui faz exatamente o mesmo do de cima, se vocês rastrearem. Vocês podem congelar o vídeo e rastrear, eu não vou nem pôr para rodar, eu vou apagar daqui a pouco. Tá? Mas ó, x recebe 0, do printf valor x e fica rodando aqui. Esse aqui faz a mesma coisa que esse aqui. A diferença do while para o while é só quando que ele testa a condição. O do while, ele da primeira vez entra, executa os comandos do miolo e só aí testa a condição. O enquanto, né, o while, ele começa testando a condição. Se a condição for verdadeira, ele entra, senão não entra. Então esse aqui sempre entra pelo menos uma vez. Essa é a ideia. Se uma linguagem de programação só tiver um ou outro, você sobrevive, você consegue fazer tudo que um faz, o outro faz. Né? Porque aqui no do while eu posso colocar um if antes dele para fazer o primeiro teste, aí depois ele passa a entrar e fazer o outro teste lá embaixo. Ficaria igualzinho o while. Se tiver um if aqui, ó, if x menor que 5, englobando isso aqui, if x menor que 5, aí entra. Aí esse comando fica igualzinho um enquanto. Então não tem nada demais. Mas às vezes é conveniente usar um do while, às vezes é conveniente usar um while e assim vai. A terceira maneira de fazer loop é o for. Aqui o for faz a mesma coisa que o nosso enquanto aí em cima, né, os dois exemplos de enquanto, para contar de 0 até 4. Isso aqui eu estou assumindo que vocês aprenderam bem, qualquer coisa vocês voltam para os vídeos onde eu ensinei essas coisas. O break funciona em qualquer loop, pode ser no enquanto, no for, né? No do while, no while ou no for. Qualquer loop pode ter um break lá dentro dele. O que faz o comando break? Se tem um bloco de repetição, você está dentro dele e você encontra um break, ele vai parar de girar aqui, independente do que estava acontecendo, se já acabou ou não o loop. Então, por exemplo, aqui, ó, eu fiz x recebe 0, está perguntando x menor que 5? Né? Sim. Então entra aqui, aí ele tem um teste. Se o x for 2, ele vai dar break. O que vai acontecer aqui? Ele vai ser 0, entra, aí imprime. Vai ser 1, entra e imprime. Vai ser 2, entra e imprime. Quando for 2, ele vai entrar aqui e vai imprimir, né? Aí ele vai perguntar, x é 2? Então, break. Ou seja, na hora que você der um break, parou. O break pode ter várias utilidades. Às vezes, alguém usa o break para, por exemplo, pede para o usuário entra com um número de 1 a 10. Aí o usuário entra com 20. Aí você testa se ele digitou um número entre 1 e 10. Se ele não digitou, você diz, olha, tá errado. Break. Sai lá, sai do seu loop. Pode ter inúmeras razões para você adotar um break. O que eu posso dizer para vocês é, se não existisse break na linguagem de programação, não teria nenhum programa que você deixaria de conseguir fazer. Tá? Não existe essa necessidade de ter o break na linguagem. Agora, ele é conveniente. Né? Você faz um teste, isso aqui aconteceu, eu quero sair do meu loop. Aí você dá break. O break é diferente do return. O return
acaba a função corrente. Se eu desse um return aqui, em que função que eu estou? Estou na função main, né? Se eu der um return na função main, ela acaba. Por exemplo, return 0. Ela acaba, quer dizer, esse programa ia acabar. Aí ele não ia chegar nessa linha aqui de baixo, porque eu dei return. Agora, se eu der break, o que vai acontecer? O break ele para o loop atual, o mais interno aqui. Aí acabou, ele vem para cá. Ele só precipita o fim desse loop. Outra coisa, se tivesse um outro loop aqui fora, ó, esse break ele está dentro desse bloco de comandos. Então ele vai parar esse loop aqui, o for. Aí parou o for, desculpa aqui, parou o for de dentro. Aí ele terminou, vem para cá, y mais. Então, ó, quando o y vai ser 0, 1, 2, até 10, esse break aqui não vai parar o for de fora, só o de dentro. Pode ter um break aqui fora também. Ó. Se eu fizer isso aqui, o loop de fora vai separado, ó, porque o break está aqui no loop de fora. Então, o break para o loop mais interno onde ele está. Nesse caso aqui, pararia só esse loop do for, esse break de dentro. Esse break de fora para o loop de fora. Sugestão, brinque com break para você verificar o que acontece em cada caso, faz um loop, coloca um break, tira. Aí você vai entender para que ele funciona. Mas lembre disso, o break ele para o loop onde você estava girando naquele momento, sai e vai para continuar o programa como se tivesse acabado, como se tivesse dado falso na condição ali do loop. O outro comando é o continue. Também é supérfluo, também não precisa dele, mas o que faz o continue? Ele ignora o resto do loop. Aqui é o resto dos comandos de dentro do loop, mas ele não para o loop. Então aqui, ó, nesse exemplo, se o x for igual a 2, eu vou dar continue. O que vai acontecer? X vai ser 0, aí ele vai imprimir 0, terminou a iteração. Aí o x vira 1, não é 2, então ele vai imprimir 1, terminou a iteração do 1. Aí o x vai virar 2. Aí ele vai chegar aqui, x é igual a 2, continue. Quando deu continue, ele volta aqui, x vira 3. Então note que não vai imprimir essa linha do 2. Eu vou até compilar e mostrar para vocês esse caso aqui. Então minha compilação vai imprimir só esses dois aqui, porque eu apaguei aquele resto das coisas. Então olha só, 0, 1, 2, meu exemplo do break. Esse outro exemplo aqui é o do continue. Eu deveria ter mudado ali o nome, mas o do continue é 0, 1. Aí note que o 3 veio depois do 1, porque quando chegou no 2, x é igual a 2, lá embaixo, quando chegou no 2, eu dei continue. Aí então o programa não chegou nessa parte de baixo, quando x era 2, só para os outros números que ele chegou. Então ele não imprimiu, quando x era 2, ele não imprimiu as mensagens. Você vai ver que pula nesse loop aqui de baixo, do 1 para o 3. Lembrando que aqui o exemplo é do continue, não é do break. É porque eu deixei a mensagem aqui, eu copiei, ó. Vai ser assim. Ok, vamos ver mais uma coisa que a gente já viu. Comando de controle de fluxo, if. O if é assim, ó, if padrão. Eu já falei para vocês que a gente pode fazer o if assim, ó, x menor que 5. Aí suponha que se não, else, eu quero fazer um outro if. Aí eu faço else if. Na verdade é o mesmo comando if, escrito de um jeito diferente. Ó. If x menor que 10. Aí eu posso fazer de novo, else if x menor que 20. E assim vai. E o último deles pode ter um else também. Isso aqui é outro comando? Não, isso aqui é o mesmo if. If, else if. Né? Só acontece o seguinte, ó. O else é um bloco de comandos. Se você puser só um comando dentro dele, ele não precisa de chave. Olha só. Esse if aqui pode ser considerado um comando. Todinho aqui, ó. Ele e o else dele. Então não precisa de chave. Então esse é só um detalhe. As pessoas às vezes acham, isso é um comando diferente. Ó. O if, else if. Mas é uma estrutura bem legal. Ó. Olha só como é bem bacana. Se o x for menor que 5, vou fazer alguma coisa. Se não, vou verificar se ele é menor que 10. Aí eu vou fazer alguma coisa. Se não,
eu vou verificar se é menor que 20 e assim vai. Um outro comando, aí é uma novidade. Outra opção, além do if com else if, é o switch, que eu já preparei aqui um pedaço de código para vocês entenderem como que ele é usado. Deixa eu completar aqui. Olha só, ele é bem bacaninha. Eu, para falar a verdade, uso pouquíssimo, mas ele é bem bacaninha. E dá para sobreviver sem ele? Dá para sobreviver sem ele também. O que é o switch? É um comando de múltipla escolha entre opções. Ele é muito usado quando você apresenta menus para o usuário, para ele dizer, ó, escolha uma opção, 1, 2, 3, 4, né? Esse exemplo aqui, ó, eu falei, escolha uma opção de 1 a 3. Aí eu vou ler a variável x. Depois eu dei o comando switch. O comando switch, como é que ele é? Você dá switch e dá uma variável aqui dentro. E aí, o case é caso essa variável seja 1, caso essa variável seja 2, caso essa variável seja 3, e assim vai. Para cada caso, você pode colocar uma infinidade de comandos aqui, pode ser um bloco de comandos, né? Pode ter assim, ó, pode estar assim, um monte de comandos aqui dentro, quantos você quiser. Pode ser um comando só, como está aí no meu exemplo, que eu vou deixar bonitinho para ficar mais curtinho na tela. E assim vai. E você tem que dar break no final de cada opção, se você quer que ele pare no final de cada opção. Além de tudo, suponha que o usuário não escolheu nem 1, nem 2, nem 3. Você tem a possibilidade, se você quiser, sempre de colocar essa opção default. O que é default? A opção padrão. Se ele não escolheu nenhuma opção apropriada, ele entra nessa aqui que você colocou. Eu coloquei printfs aqui, mas podia ser qualquer pedaço de código, podia ser chamada de função e etc. Então esse case é bastante usado para fazer menus, mas em qualquer situação onde você tenha múltiplos caminhos para seguir a partir do valor de uma variável. Dependendo do valor da variável, você vai por um caminho, por outro, por outro. Tá? Eu vou compilar, revisão. Então olha só, vou escolher a opção 2. Aí eu coloco, ó, opção 2 escolhida. Vou rodar de novo, opção 1, opção escolhida. E se eu puser a opção, opa, digitei errado, a opção default escolhida. Quer dizer, se não for nem 1, nem 2, nem 3, vai para o default. Notem que eu posso tirar isso daqui. Aí não vai ter a opção default. Vamos ver o que acontece se eu não puser o break. Eu posso não pôr esse break. O que vai acontecer? Ó, onde não tem break, ele continua a execução. Então, o que acontece? Agora, se eu escolher a opção 1, vai aparecer opção 1 escolhida, opção 2 escolhida, opção 3 escolhida. Aí ele vai dar break. Tá? E eu podia até tirar o break daqui. Eu vou fazer primeiro assim, depois eu vou tirar até o outro break para vocês verem. Olha, ó, opção 1 escolhida, opção 2 e opção 3. Se eu puser 2, ó, aí ele vai entrar na 2 e vai até a 3. Se eu puser 3, ele vai entrar entre 3 e vai acabar. Agora, e se eu tirar também o daqui, já meio óbvio o que vai acontecer, ele vai continuar. Né? Agora, ó, 1, 2, 3, default. Então esse é o comando switch. Era um comando condicional que eu ainda não tinha apresentado para vocês. Tem um outro comando adicional da linguagem C, que muita gente gosta dele. Por último, olha só o que eu já coloquei aqui. Eu criei uma variável y lá em cima e agora eu fiz o seguinte, ó, y recebe. Isso aí é como se fosse um encurtamento de um código que faz o seguinte, ó, eu vou mostrar aqui embaixo para vocês o que faz esse código, depois eu vou comentar, aí vocês vão entender benzinho. Você faz o seguinte, ó, if x maior que 1, y recebe 100, else y recebe 200. Pronto. Tá aqui, ó. If x maior que 1. Então, ó, isso aqui é um if perguntando x é maior que 1. Se for, o verdadeiro é 100. Se não, o falso é 200.
o que acontece é quanto vai dar esse pedaço de código, vai dar 100 ou 200? Ele vai dar 100 se o x for maior que 1, ele vai dar 200 em caso contrário, e o valor vai passar para o y. Você poderia perfeitamente ter escrito esse trecho de código e ia dar o mesmo resultado. Se o x for maior que 1, o y vai receber 100, se não, o y vai receber 200. Só que ao invés disso, você faz esse código aqui. Eu não gosto, mas não deixa de ser uma opção a mais interessante, tá? Então, basicamente, isso aqui é uma expressão que vai dar um resultado. O resultado depende da condição que você põe aqui antes da interrogação. Se a condição for verdadeira, o resultado é esse aqui. Se não, o resultado é o segundo valor. Por hoje, é só isso que a gente vai ver. Até mais.